pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Hoje nesse vídeo eu vou trazer uma reflexão aqui com vocês, trazer algumas hipóteses e aí depois eu quero ver o comentário de vocês, aprender também como que vocês já aprenderam até hoje em relação a esse transtorno. A pergunta é, os narcisistas, e psicopatas, estamos falando aqui de transtorno de personalidade, eles já nasceram assim? O que você acha? Eu vou trazer 3 hipóteses. A primeira delas é que todos já nascem assim, tanto os narcisistas quanto os psicopatas. E por que eu falo isso, que é uma hipótese? Eu já passei por experiências com algumas dessas pessoas que eu convivi, e uma delas disse assim: a minha filha nasceu como eu, meu filho nasceu diferente. Ela é uma psicopata, que eu só fui saber depois, E eu entendi, quando Deus me revelou, o que ela estava dizendo ali. Ela estava falando de uma maneira como se, minha filha é parecida comigo, tem o meu jeito, o que não deixa de ser um jeito, uma maneira de ser. Ela estava falando da personalidade, do transtorno da personalidade ali, que já tinha essas coisinhas iguais a ela. E o interessante disso é que ela já foi ensinando essa filha a ser uma manipuladora, a não deixar aparentar a verdadeira face dela ali desde pequenininha, como seduzir, como manipular, no sentido de ser agradável com as pessoas e todas aquelas coisas que ela também aprendeu um dia para poder se disfarçar aí na nossa sociedade sem parecer ser o que é. Isso é bem interessante, por isso que eu trago aqui. Será que eles já nasceram assim então? Mas como pode uma pessoa nascer assim, com essa tendência para o mal? Existem maldições hereditárias? Sim, na palavra de Deus, quando a gente vai no mundo espiritual, o meu canal é mais voltado a essa parte espiritual, eu sempre falo aqui sobre isso também, porque foi lá que eu encontrei a maioria das respostas que eu compartilho aqui hoje com vocês. Mas eu fico pensando, como pode algumas pessoas nascerem assim, com essa tendência para o mal? Como que isso funciona? Deus é o único que tem poder de criação. Somente Ele é criador. Ele criou todas as coisas. Ele criou todos nós. Todos somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus, o único criador. Como que pode então nascer alguém assim, com essa coisa perversa, essa malignidade que eles possuem? Eu fico pensando, será? Existe a parte genética, sim. Existe na parte espiritual, como eu acabei de falar, maldições hereditárias. Deus criou todos nós, a imagem e semelhança dele. Então como é que pode uma pessoa nascer assim? Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como que pode alguém já nascer assim? O que você acha? Você acha que os narcisistas e os psicopatas já nasceram assim? Muitos dizem que os psicopatas já nasceram assim e os narcisistas não. Foi algo desenvolvido através de traumas na infância. Mas isso eu vou falar na terceira hipótese mais pra frente nesse vídeo. A segunda hipótese que eu trago aqui é que nem os narcisistas nem os psicopatas nasceram assim. E sim, foi algo desenvolvido. E sim, eu creio que existe sim essa parte genética, que a pessoa já vem com essa tendência, ou vem de um pai, de uma mãe, alguém ali da família, antepassados, mas que tanto dos psicopatas quanto dos narcisistas não foi algo que já nasceu assim, e sim foi desenvolvido também a parte ambiental, as experiências de vida, o que passaram ali na infância, um trauma que aconteceu. Todos passamos por traumas nessa vida, e é assim que a gente cresce e evolui, só que alguns vão buscar em Deus, se apegar a Deus, se aproximar de Deus, e outros vão se revoltar contra Deus. Existe também o livre-arbítrio, e é onde eu entro aqui também falando sobre essa parte, porque eu creio mais nessa segunda hipótese de que nenhum dos dois nascem assim, e sim é algo desenvolvido através de todas essas coisas que eu acabei de citar aqui. Deus nos deu o livre-arbítrio. Lembra a história de Caim, que foi o primeiro aqui na terra, matou o seu próprio irmão? Deus foi lá e alertou ele, falou: olha, Caim, você está prestes a fazer isso, mas você tem poder para controlar isso. Deus trouxe a consciência dele, mas mesmo assim ele decidiu seguir o outro caminho, ele permitiu, ele não dominou aquilo, ele foi adiante com aquela raiva, aquele ódio,
e fez o que ele decidiu fazer, e não o que Deus lhe disse que seria o melhor a fazer, o caminho da luz. Ele decidiu ir pelo outro caminho. Livre arbítrio. Se não existisse, Deus não daria essa opção. Ele iria já ser predestinado a ir lá e matar o irmão e acabou. Deus não iria falar com ele e trazer a consciência como ele faz com todos nós o tempo todo, nos falando, isso aí, a gente sabe, no fundo a gente sabe quando a gente está errando, que aquilo não traz paz, que aquilo não vem de Deus. Mas muitas vezes a gente acaba deixando, tanto eles quanto nós, acaba se deixando corromper, mas tudo bem. Quando a gente se arrepende, a gente busca em Deus e aí a gente volta aos caminhos do Senhor. O problema é que essas pessoas não se arrependem. Aí o que eu creio que acontece? Eu creio que acontece que nessa parte onde aconteceu essa dor, esse trauma, eles se revoltam contra Deus. Se Deus existisse, isso não iria acontecer na minha vida. Eu não teria passado por isso. Deus não teria permitido essa dor, essa coisa ruim acontecer na minha vida. E aí o que acontece? O ódio, a raiva toma conta dali e dá espaço para quem? Para o Satanás, para o diabo entrar e agir através daquela vida com a permissão deles. E por que eu creio que tanto os narcisistas quanto os psicopatas não nascem assim? A diferença, eles na verdade são primos, né? As características são praticamente as mesmas, mentem, são manipuladores, fingem ser algo que não são, mal disfarçado de bem. Todos eles sabem quem eles são, sabem que eles fazem coisas já calculadas. A diferença que eu vejo, e que todos dizem, os especialistas, de que o narcisista ele tem a maldade, mas não ao ponto de sadismo, de querer realmente ver o sofrimento do outro, embora ele cause sim o sofrimento no outro, mas é algo mais tão voltado a se proteger e a se defender que acaba machucando o outro. Já o psicopata, a perversidade, a crueldade no sentido de ainda ter prazer, causa dor no outro, mas já proposital, com aquele sadismo, tem prazer em ver a dor daquela pessoa. E o que eu creio que acontece quando você não usa essa parte do seu cérebro, né? Quando você entrega sua vida ao diabo, vende sua alma pro diabo, ele toma conta. E aí, desliga essa parte. Não existe amor, só existe ódio e raiva. E ele precisa de um corpo e de uma mente para agir. E a pessoa consente aquilo, já tá toda cheia dessas coisas negativas, e aí ele faz a festa ali usando a vida deles para levar o máximo de pessoas junto com ele para as trevas. Interessante seria fazer os testes no cérebro dos psicopatas e nos dos narcisistas, porque eu creio que tanto um quanto o outro não terá essa funcionalidade ali, porque eles não estão usando, atrofia. É que nem quando você vai, né, a pessoa vai para o hospital e fica muito tempo numa cama, a perna da pessoa sem movimentar, com o tempo ela vai atrofiando os músculos, depois a pessoa tem que fazer fisioterapia, tem que fazer exercícios, tem que trazer de volta os movimentos, como começar do zero. E o cérebro, quando você não usa aquela parte, pronto, ela vai atrofiando. Eu creio que é isso que acontece. Se uma pessoa nasce sem empatia, nasce com essa falha no cérebro, eu entendo que uma pessoa pode ver a dor da outra e não conseguir sentir aquela dor. Ok, ela não tem essa empatia, ela não consegue se colocar no lugar do outro, ela tem esse defeito no cérebro, assim como qualquer pessoa pode nascer com defeitos, né, sem um braço, sem uma mão, sem uma perna. Mas isso não atinge o caráter da pessoa, porque os narcisistas e os psicopatas, eles não possuem valores morais, princípios, eles não têm caráter, eles são mau caráter. Por quê? Porque é o inimigo que está agindo ali na vida deles, com a permissão deles, que fique bem claro aqui, tá? Eles não são usados sem a permissão, eles dão abertura, eles abrem as portas para as trevas entrarem, por conta do ódio e da raiva que eles estão ali dominados por aquilo. Só existe uma maneira, que é Jesus, porque ele diz que quando nós entregamos a vida a ele, ele nos faz nova criatura. Deus muda o caráter das pessoas, a gente passa a não viver mais da nossa vontade, da carne, e sim do Espírito Santo de Deus. Essa é a única maneira. Como esses exames ainda não são feitos, então fica essa incógnita e nós temos apenas as hipóteses que eu trago aqui e compartilho com vocês hoje nesse vídeo. Então, eu creio que é o grau de perversidade de acordo com todas essas coisas, que é o ambiente onde viveu, os traumas, a genética também. Tudo isso, né, envolve ali
esse tipo de transtorno na vida dessa pessoa. Se vocês forem ver, analisarem, eu pelo menos quando eu descobri sobre esse transtorno, eu sempre quis, né, assistir vídeos e filmes e livros, e mostra na maioria deles, quando eles são presos, né, um deles matava, e ele fala, eu sou ódio, quando você olha pra mim você vê ódio, e ele diz que ele odeia a palavra amor. E ele diz que sofreu muito na infância. E quando ele tira a vida de uma criança, ele diz que ele está aliviando essa criança, libertando essa alma para não passar por sofrimento como ele passou. Olha só, se é verdade o que ele diz ali ou não, só Deus sabe. Mas o que eu quero falar aqui que eu acho interessante é que ninguém faz o exame no cérebro de todas essas pessoas. Se pegasse todos os psicopatas e os narcisistas e fizessem essa pesquisa, porque pelo que eu saiba eles só fazem isso no cérebro de quem é preso lá no Canadá, que eu saiba, é só lá que eles fazem. Se tiver algum outro lugar eu não tô sabendo, falem aqui nos comentários, tá bom? Quando vão presos, cometem algum crime, aí eles fazem esse exame. Se for visto no cérebro que tem essa falta lá no cérebro de funcionalidade, na parte onde, né, tem os sentimentos de amor, empatia, compaixão e tudo mais, onde estão os valores, os sentimentos nobres que nós possuímos como seres humanos, eles já afastam, separam da sociedade. Com narcisistas, eu creio que o cérebro deles também seja ou igual ou bem parecido, mas também com essa debilidade ali na parte de empatia, porque como eu disse, a diferença entre os narcisistas e os psicopatas é nessa parte de crueldade, de sadismo, de ter o prazer de ver a dor do outro. Nesses testemunhos também dessas pessoas psicopatas, principalmente que foram presos, eles falam teve uma influência, uma força maior das trevas que estava ali, né, usando a vida deles. Lógico que com a permissão deles, eles vão abrindo portas. Teve um que falou, abrir portas, você vai abrindo, porque você pode ver que a maioria deles mexem com coisa de feitiçaria, macumba, todas essas coisas das trevas, porque cada um vai abrindo as portas, porque o ódio já está ali dentro, eles têm prazer no mal, então eles vão buscar aquilo que pode trabalhar a favor deles, que na verdade é contra eles, porque depois volta tudo em dobro para a vida deles. Mas eles não estão nem aí, porque para eles estar vivo ou não tá, é um sofrimento, é uma tristeza. Imagina uma pessoa viver sem a presença de Deus na vida. Eles são vazios, escuros por dentro, não existe amor, não existe alegria em viver, não existe paz de espírito. Então para eles tanto faz, e esse ódio, essa dor, tudo que eles carregam dentro deles, eles vão jogando por onde eles passam para tentar aliviar tudo isso e eles se sentirem vivos. Muitos são viciados, um deles que eu citei aqui, vício em matar, vício em causar dor no outro, porque alivia a dor dele vendo o sofrimento do outro. Teve um que o filho matou a irmã quando tinha 13 anos e ele disse que era porque ele queria causar dor muito grande na vida da mãe dele. O ódio, a raiva tamanha que ele tinha por essa mãe. E essa mãe fala, eu dei todo o meu amor a ele, eu fiz de tudo por ele. E ele falando que é porque ele foi muito largado, ele não teve a presença da mãe ali na vida dele. Ela fala, eu não entendo porque ele fala isso, eu tive sempre lá do lado dele. E ele planejou tudo, tudo. O mais impressionante é o que eu falo, que eu sempre vou para o mundo espiritual, é porque essas pessoas fazem tudo, e eles sabem o que eles estão fazendo. Por isso que dizem que não é uma doença. Nascer sem essa parte do cérebro, como eu falei, ok, a pessoa tem a dificuldade de ter empatia, ok, ela vai ver a dor do outro, não vai sentir, mas até aí é uma coisa. Agora você causar dor no outro propositalmente, calcular e ter prazer naquilo, não. Aí isso vem das trevas, isso vem do ódio, da raiva e vem de Satanás, diabo, né? E na Bíblia fala em João 8,44, que eu já citei várias vezes nos vídeos aqui, são filhos do diabo. E a última é que então os psicopatas nascem assim e os narcisistas não, é através de um trauma. Essa eu acho que é a menos provável para mim, porque, como eu já falei, eles são muito semelhantes. A única coisa que diferencia eles é a perversidade, é esse sadismo que tem nos psicopatas. Eu creio que é tudo uma coisa só que os narcisistas têm um grau de perversidade menor, talvez tiveram menos traumas, tiveram um pouco de amor de alguém ali,
E os psicopatas nunca receberam provavelmente esse amor nem vindo de ninguém. Agora tem uma outra coisa que muitos falam, que existem os psicopatas narcisistas que tiveram uma vida maravilhosa, que tiveram uma infância maravilhosa, com pais e mães que os amaram. Não, pra mim isso não é verdade. Todos nós passamos por trauma nessa vida. Todos nós. A vida, a gente cresce e evolui através das nossas dores. Sofremos, aprendemos, sofremos, crescemos, sofremos, evoluímos, sofremos, buscamos a Deus ou revoltamos contra Deus. É isso que eu creio que acontece. Mas isso tudo são hipóteses, porque, como eu disse, ninguém faz lá o exame no cérebro para ver essa disfuncionalidade. Esses transtornos, o que eu vejo hoje claramente é a falta de caráter. Eles não possuem moral, valores morais. Não, eles vêm mesmo para roubar, matar e destruir. É o que eles fazem quando eles entram na vida de uma pessoa que tem luz. Eles não têm aquela luz, eles têm ódio daquela pessoa. Primeiro eles admiram, aí depois eles veem que eles não têm aquele brilho, que eles não conseguem ser daquele jeito, a frustração deles é tanta, eles querem destruir a luz daquela pessoa. Então, independente de ser narcisista ou psicopata, eles vão sugar aquela vítima até ela perder o brilho dela, e eles pegam e ó, acabei com esse, agora eu vou pro próximo. Porque o inimigo, o diabo, ele usa a vida das pessoas que permitem ser usadas para fazer isso, porque ele quer realmente destruir os filhos de Deus, porque ele quer realmente tirar as pessoas da luz de Deus. Então ele vem trazendo distração e coisas que eles oferecem, tudo que eles veem que a gente ainda não foi preenchido por Deus, nosso Criador, eles vão entrar ali, ó. E nesse entrar ali, eles vão tentando destruir aquela pessoa, até o momento que ela não suportar mais e ela buscar em Deus. Aí Deus entra e salva, né? E cura aquela pessoa, livra a pessoa daquele mal. E aí ele traz também a revelação quando essa pessoa está madura o suficiente para entender, aceitar, conseguir processar, né, esse mal que existe entre nós disfarçado de bem, onde na palavra de Deus fala sobre o trigo e o joio. Então isso existe. Eu já cheguei a pensar, mas e se tem um propósito maior e Deus faz com que alguns venham assim e outros venham, né, alguns venham capazes de amar, outros não. Gente, eu não consigo aceitar, entender, eu não creio que Deus faria isso, traria, já que é uma vida só, né, fazer com que alguns venham capazes de amar e outros não possam sentir desse amor, de sentir da presença dele. Não dá, né? Não dá. Eu não consigo entender e aceitar esse tipo de hipótese nesse sentido que eu tô falando aqui. E isso também tiraria o livre-arbítrio. E também aquele exemplo que eu dei na palavra de Deus como Caim, se existisse já esse propósito dele vir assim, Deus não ia lá alertá-lo e dar a chance dele escolher seguir aquele caminho ou não. E mesmo assim foi a escolha dele, ele escolheu seguir aquele caminho. Sabendo já, porque Deus trouxe a consciência, mesmo assim ele tomou aquela decisão. Ele escolheu aquele caminho. Ele permitiu que o ódio, a raiva dominasse ele. Ele não quis controlar aquilo. Aí vamos falar então agora na parte da cura. Ok, então se a pessoa não nasceu assim, se foi um trauma, então tem como a pessoa ser curada? Sim, eu creio que sim. Porque se ela quiser, como eu disse, quando você aceita Jesus, você agora é nova criatura. Mas é muito difícil isso acontecer. Eu não digo que é impossível, porque eu já vi alguns casos, raríssimos, mas eu creio que sim, seja possível. Só que a pessoa tem que se render, ela tem que abandonar esses caminhos das trevas, permitir trazer a consciência, se arrepender. Deus diz na palavra dele que você pode ter feito milhões de coisas erradas. Se você se arrepender e parar de seguir aquele caminho, entregar seus caminhos aos caminhos do Senhor, ele esquece, ele joga no lago do esquecimento tudo que foi feito de ruim. Da mesma maneira, quem hoje é bom, né, e amanhã depois decidir ir pro lado do mal, Deus esquece tudo de bom que aquela pessoa fez e ela também perde a vida eterna. Todos nós estamos sujeitos a isso. O livre-arbítrio é uma coisa que todos nós temos, eu creio, e cada um faz a sua escolha, cada um segue o caminho que decide ali, mas Deus está todos os dias vindo, trazendo circunstâncias, colocando pessoas no nosso caminho, situações que passamos em nossas vidas para que nós possamos estar cada vez mais buscando a Ele, nos atraindo a Ele.
como eu falei, você pode nascer com um defeito, com uma falta de um órgão. Isso não vai te transformar numa pessoa mau caráter. Agora, porque a pessoa não tem empatia, automaticamente ela é perversa, automaticamente é uma manipuladora ou um manipulador e que vai entrar na vida da pessoa ali para tentar destruí-la, para causar depressão, para induzir a suicídio. Gente, isso para mim tá mais do que claro que isso não vem de Deus, vem das trevas. O inimigo existe, o mal existe e nós precisamos ter essa consciência. O diabo não quer que nós acreditemos que ele exista. Não, porque aí ele pode agir quietinho lá e ninguém vai se proteger, ninguém vai abrir os olhos, ninguém vai ter a consciência, o conhecimento sobre a existência. E aí ele age quietinho ali sem ninguém perceber, né? Se disfarçando de algo bom, sendo que é o próprio coisa ruim. E você? O que você acha? Qual a hipótese que para você está mais próxima? Todos nasceram assim? Todos se tornaram assim por conta de traumas? Ou você crê que os psicopatas nascem assim e os narcisistas vêm de traumas? Deixa aqui seu comentário, eu quero aprender com a experiência de vocês também, eu creio que juntos somos mais fortes, eu sempre falo isso aqui também. E como eu disse, ainda estamos todos aprendendo, estudiosos, psicanalistas, psiquiatras, a ciência ainda está em busca de respostas e eu creio que cada vez mais vamos estar mais próximos e próximos disso. Bom seria se virasse lei que todos a partir de certa idade fizessem esse exame no cérebro para ver como é que está essa funcionalidade aí nessa parte da empatia. Pode ser que isso seja um mistério de Deus e que a gente só venha a saber exatamente o que é e o que não é quando a gente estiver lá na glória. Mas o principal de tudo que eu quero falar aqui para vocês depois de toda essa reflexão, porque eu creio que todos nós temos essas perguntas e algumas respostas, outras ainda não temos. O principal que a gente tem que focar é que nós que somos pessoas capazes de amar, que temos a luz de Deus em nossas vidas, nós temos que nos levantar e seguir esse caminho e levando adiante, influenciando as pessoas, atraindo as pessoas para Deus, para o nosso Criador, para o amor. Essa é a nossa missão. Somos servos de Deus, estamos aqui para levar luz em meio às trevas. Os que são usados pelo inimigo de Deus estão aí para influenciar para o mal, para atrair as pessoas a eles, para que elas se percam no caminho, para que elas pequem, para que elas tenham raiva de Deus, para que elas não creiam em Deus, para que elas fiquem sem esperança, para que elas se entreguem às drogas, para que elas se destruam. Ele tem prazer na morte, mas nós temos prazer na vida, nós temos prazer no amor, e é isso que a gente tem que buscar. Se eles nasceram assim ou não nasceram assim, sim, temos que estudar, sim, é importante aprender sobre isso, mas o principal é saber quem nós somos e o caminho que escolhemos seguir e levar essa luz adiante, influenciando as pessoas para vir para esse amor, para que elas também sejam salvas e libertas e não deem brecha a esses que querem influenciá-las para ir para as trevas, para ir sofrer na eternidade junto com eles. E para eles que eu falo aqui, que eu sei que muitos deles vêm aqui e assistem meus vídeos, deixa o diabo ir para o inferno sozinho, porque ele já foi condenado, mas você ainda tem chance. Basta querer. Mas como disse uma outra pessoa aqui no vídeo, como que alguém vai querer ser curado? Como que alguém vai querer buscar a Deus se essa pessoa tem prazer no mal? Se essa pessoa tem prazer na maldade que causa no outro? Nós oramos pela misericórdia de Deus para que Ele faça como Ele fez com Paulo, Saulo, na palavra dele, para que traga consciência. Ele achava que ele fazia o correto e ele viu que ele estava muito errado, que o que ele estava fazendo não agradava a Deus. E que venha a consciência, a clareza à mente deles e que eles possam perceber que esse não é o caminho, e sim o caminho da destruição. E eu deixo aqui nesse vídeo essa reflexão. O que você acredita? Baseado na sua experiência de vida e no que você já estudou sobre esse assunto. Deixa seu like se gostou, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos levar adiante essa conscientização também na parte espiritual, que foi lá que eu encontrei praticamente todas essas coisas que aqui eu compartilho com vocês hoje. Deus é maior e Ele cuida dos seus filhos amados. Seguimos firmes e fortes, gente. Vamos continuar aí com essa corrente do bem, levando a luz de Deus à vida de todos que estão aí, né, querendo receber, abertos a receber. Deus fala que Ele bate a porta. Se abrir, Ele entrará. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!